Graça e paz, nossa saudação a todos os que participam conosco do estudo da Palavra de Deus, e com alegria nós voltamos a estudar a carta aos Hebreus, desta feita em seu capítulo 13, nos versículos 18 a 25. Estaremos desta maneira encerrando a carta aos Hebreus. O texto diz assim: orai por nós, pois estamos persuadidos de estamos persuadidos de termos boa consciência, desejando todas as coisas viver condignamente. Rogo-vos, pois, com muito empenho, que assim façais, a fim de que eu vos seja restituído mais depressa. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Rogo-vos, pois, ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação, tanto mais quanto vos escrevi resumidamente. Notifico-vos que o irmão Timóteo foi posto em liberdade. Com ele, caso venha logo, vos verei. Saudai todos os vossos guias, bem como todos os santos. Os da Itália vos saúdam. A graça seja com todos vós. Amém. Senhor, agradecemos pela tua palavra que nós temos estudado e que nós temos como meta aprender mais de ti, aprender mais das tuas orientações para a nossa vida. Nós te louvamos por essa palavra abençoadora e pedimos ao Senhor que fale ao nosso coração e que nos edifique com a tua palavra. Pedimos ao Senhor que a cada um dos participantes deste estudo e aqueles que vão participar em outra oportunidade por meio do YouTube, que eles sejam protegidos pelo Senhor, abençoados na sua caminhada cristã e praticantes da tua palavra. Nós oramos pedindo direção do Senhor para o teu povo, para a tua igreja, e pedindo graça e misericórdia do Senhor sobre todos aqueles que temem ao Senhor e temem e servem ao Senhor Jesus Cristo. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, estamos terminando a carta aos Hebreus neste dia, e a carta aos Hebreus como nós já falamos algumas vezes durante o decorrer desses estudos, é uma carta muito, muito elucidativa. Ela parece ser uma carta confusa, mas, na verdade, ela é uma carta muito rica em nos ensinar o que é que aconteceu no processo de redenção estabelecido por Deus e cumprido
por nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo, na carta, é apresentado como a revelação máxima de Deus. Ninguém pode ser, nem qualquer outra pessoa pode ter qualquer revelação de Deus que não seja em Cristo Jesus. E Cristo é a revelação máxima de Deus. Se quisermos conhecer a Deus, precisamos conhecer ao Senhor Jesus Cristo. Se quisermos conhecer a Deus, precisamos de estudar a vida de Jesus, estudar os ensinos de Jesus, estudarmos a prática de vida de Jesus, porque ele é verdadeiramente a revelação máxima de Deus. E, nesse aspecto, ele é também a revelação pessoal de Deus, porque ele é da mesma natureza de Deus. Nós não somos da mesma natureza de Deus, porque nós somos seres humanos, né? Não temos a mesma natureza de Deus. Jesus não. Jesus se apresenta como Deus e como homem, então ele tem duas naturezas. Nós temos uma única natureza, a natureza humana, e somos seres que são salvos e habitados espiritualmente pelo Espírito Santo e passamos a ter a vida de Cristo, né? A vida de Cristo. Não a natureza de Cristo, mas a vida de Cristo. Então, essa vida de Cristo está em nós por meio da nossa conversão e da habitação do Espírito Santo na nossa vida, no nosso coração, na nossa mente. E Jesus é, então, essa revelação pessoal de Deus. Ele é Deus em natureza e ele manifesta Deus. Foi aquilo que Jesus disse a Tomé: estou há tanto tempo convosco e não me tens conhecido, como, como dizes tu, disse Jesus, mostra-nos o Pai, né? Quem conhece Jesus, conhece o Pai. E porque a revelação de Jesus é uma revelação pessoal de Deus. E a pessoa de Jesus, então, revela a natureza de Deus, revela tudo a respeito de Deus. Mas ele é uma revelação falada de Deus, né? Havendo o texto de Hebreus diz claramente isso, né? Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, isto é, Jesus é a revelação falada de Deus. Ele trouxe a palavra de Deus que foi ouvida por todos aqueles que compartilharam da sua presença, e essa palavra de Deus foi ouvida e foi seguida, né, por aqueles que estavam juntos com Deus, juntos com Jesus. É uma revelação falada de Deus e a revelação de toda a palavra de Deus veio por meio de Jesus Cristo. Ele é também a revelação perfeita e completa, ou seja, não há revelação maior do que Jesus Cristo. Eu acho interessante que os homens, hoje, especialmente líderes de algumas igrejas, eles dizem que tiveram uma revelação nova, Deus revelou a eles algumas coisas. Não há revelação nova.
Jesus Cristo é a revelação completa, uma revelação definitiva, uma revelação superior, uma revelação perfeita. Ele é a revelação suprema de Deus e perfeita, completa. Não há nada mais para se revelar de Deus que nós precisemos para a nossa vida. Tudo que foi revelado por Deus na sua palavra em Cristo é tudo que nós necessitamos para termos o conhecimento e alcançarmos a vida eterna. Nenhuma pessoa pode alegar que não conheceu de Cristo, senão porque não teve uma revelação máxima de Cristo, porque de Deus, porque Cristo trouxe essa revelação perfeita, completa, definitiva. Essa revelação, conforme o autor de Hebreus fala, é uma revelação superior. Superior. O autor está preocupado nesta carta em demonstrar a superioridade de Jesus sobre o sistema judaico. Ele quer demonstrar que cristianismo e judaísmo são diferentes, que não tem nada de semelhança, que apesar de eles terem as mesmas bases do Velho Testamento, eles têm, entretanto, diferenças nas aplicações. E essa revelação de Jesus Cristo é superior à revelação do Velho Testamento, porque o texto deste autor, de Hebreus, fala exatamente disso, que ele é superior aos anjos, porque a nenhum anjo foi dito: tu és meu filho, eu hoje te gerei, como Deus disse a Jesus. Ele é superior a Moisés. Moisés foi o legislador de Israel. Jesus Cristo é o Salvador de todos. Ele é superior ao sacerdócio levítico, porque o sacerdócio dele é da ordem de Melquisedeque. É um sacerdócio que não termina, um sacerdócio que é iniciado e que não tem término, né? É um sacerdócio levítico. Não é, o sacerdócio levítico, melhor dizendo, é um sacerdócio que teve início e teve fim. O sacerdócio de Melquisedeque, segundo o qual Jesus foi sacerdote também, é um sacerdócio eterno. Jesus é superior, ele tem uma revelação superior aos anjos, a Moisés, ao sacerdócio levítico. Ele é superior também à lei, né? A lei foi cumprida por Jesus plenamente, cabalmente. Ele foi capaz de ser íntegro em toda a sua vida, em todos os mandamentos, em todos os preceitos e de Deus, em todos os testemunhos de Deus, em todos os juízos de Deus. Jesus foi perfeito e, portanto, ele é superior, ela é uma revelação superior. É uma revelação superior também aos ritos e às ofertas de sacrifícios que haviam no Velho Testamento, que representavam apenas, que apontavam simbolicamente para Jesus de Nazaré. Então, tudo se cumpriu em Jesus, de sorte que a sua revelação é uma revelação superior. Ele também é apresentado aqui no texto como o mediador de uma nova aliança. Mediador de uma nova aliança, ou seja, aquela aliança com Israel caducou. Ela foi dada
para conduzir as pessoas a Jesus. Ela foi dada para revelar a necessidade de um redentor, mediador de uma nova aliança, porque a velha aliança perdeu o seu efeito. Ela não tem mais efeito sobre a vida dos cristãos. Ela perdeu o seu poder, o seu efeito, a sua capacidade de mudar. Ele é mediador de uma nova aliança, porque é, é um, essa nova aliança é superior à antiga, porquanto eterna, é uma aliança eterna que não vai se acabar. Os cristãos hebreus são estimulados pelo autor a permanecer firmes na fé. Eles estavam sendo tentados a voltar ao judaísmo por causa das perseguições, por causa das perdas materiais, por causa das perdas das posições, por causa da expulsão das sinagogas, né? Eles estavam sendo, de alguma maneira, desestimulados a seguir o cristianismo e a retornar ao judaísmo. Mas o autor fala com eles que eles devem permanecer firmes na fé, sem vacilar, visto que acabar com o sistema sacrificial levítico era uma das finalidades da nova aliança, né? Então, terminar, acabar com o sistema sacerdotal levítico, porque ele apenas era uma figura do perfeito sacrifício, do perfeito sacerdócio de Cristo. Cristo é em si mesmo a oferta, o ministro, o sacerdote e o sacrifício, e também era o ofertante. Então, em Cristo é tudo, e era o sacerdócio e a legislação mosaica eram apenas uma figura do perfeito sacrifício de Cristo. Os hebreus são ensinados nesse texto a lidar com as provisões. Deus é um Deus que provê todas as coisas. Eles também são ensinados a passar pelas provações que Deus usa como meio disciplinar. É interessante notar isso, que Deus usa as provações como um meio disciplinar de manifestar a sua graça na vida dos judeus e na vida dos seus filhos, né? Nós também experimentamos essa situação hoje, quando Deus nos permite passar por provações. Deus nos dá essas disciplinas para produzir santidade nos seus filhos. Nós precisamos entender que as disciplinas de Deus visam a melhorar o nosso caráter, a produzir santidade na nossa vida, a produzir santificação nos seus filhos. E nós, então, experimentamos essas bênçãos da disciplina de Deus quando nós nos alegramos em estar recebendo essa disciplina, conforme Tiago nos ensina, né? Tem de grande gozo, diz Tiago, ao passardes por várias provações,
porque a provação da vossa fé, as provações geram fé, né? Aumentam a nossa fé. O autor demonstra também que os verdadeiros cristãos são firmes na fé, à semelhança dos heróis da fé, quando ele cita vários homens e mulheres heróis da fé, que em todas as circunstâncias adversas permaneceram fiéis. Esses homens foram citados, esses homens e mulheres foram citados para demonstrar a fé que é necessária para agradar a Deus e para manter o coração em obediência à palavra de Deus. Por fim, o autor fala dos deveres de uma prática de vida pacífica e pura, de zelo pela santidade, pelos relacionamentos fundados no amor aos, e também pelo respeito às autoridades pastorais. E neste ponto que nós estamos, agora ele vai falar no texto que nós acabamos de ler, que é Hebreus 13, de 18 a 25, ele vai ensinar algumas coisas aqui pontuais. A carta ele encerra com recomendações pessoais. Quais são as recomendações pessoais que o autor envia aos hebreus e que nos atingem também hoje, porque nós precisamos ser como os crentes que foram vitoriosos, aqueles crentes que passaram por provações de maneira vitoriosa, que são o padrão para nós seguirmos. Então, agora, neste texto, o autor encerra a sua carta com recomendações pessoais. Ele reconhece o valor da oração. Ele diz assim: orai por nós, pois estamos persuadidos de termos boa consciência, desejando em todas as coisas viver condignamente. Ele está certo de que nós devemos orar por ele e temos uma convicção clara de que nossa boa conduta cristã deve ser mantida. Ele está dizendo isso para os crentes, que ele tem uma boa consciência, ele sabe claramente que ele tem tido uma boa conduta, ele não tem dúvidas que ele tem andado de maneira correta diante de Deus. E ele sabe que essa conduta deve ser mantida. Por isso ele ora, porque não é fácil manter uma boa conduta diante do Senhor. E ele pede que os crentes se empenhem em orar para que a liberdade dele ocorra em breve. Ele ora, né, com muito empenho, ele pede a oração dos irmãos para que eles façam essas orações a fim de que ele seja restituído, né, mais depressa. O que é ser restituído mais depressa? Aparentemente, a ideia de muitos eruditos estudiosos da Bíblia é que ele estava preso. Ele estava preso. Embora a maioria não creia que seja o apóstolo Paulo, o autor desta carta, muitos acham que esse indício de orar por si e depois citar Timóteo aqui no versículo 23, pode ser um indício de que Paulo estava escrevendo esta carta, mas nós já vimos que há uma impossibilidade desta carta ser escrita por Paulo, porque o tempo desta carta, em que esta carta foi escrita, é um tempo em que Paulo estava
preso e já aguardando a sua morte. E não há registro histórico de que Paulo tenha escrito esta carta. Então, ele escreve dizendo: olha, irmãos, eu rogo a vocês que orem, e rogo a vocês que orem com muito empenho, porque a oração tem o seu valor. A oração pode movimentar o céu. A oração é a ação que Deus espera dos crentes em resposta a seu pedido, em resposta ao desejo de Deus de ver os crentes empenhados em realizar a obra de Deus. Então, a oração dos crentes pode ser uma oração que ajude verdadeiramente a acontecer as coisas que têm que acontecer. Deus, na sua infinita sabedoria, determinou que algumas das manifestações da sua vontade sejam feitas através da oração dos crentes. Não é que a oração dos crentes tenha o poder de mudar as coisas, mas se elas forem resposta àquilo que Deus determinou, elas podem sim ser usadas por Deus para realizar obras poderosas. Então Deus determinou que nós orássemos e o autor da carta está certo de que isto é uma prática saudável, salutar, que resolve problemas. Então, o autor demonstra dessa maneira que a oração é realmente uma arma de fundamental importância na vida cristã. Ele demonstra que os verdadeiros cristãos são firmes na fé e que eles devem olhar como exemplo para aqueles heróis da fé que em todas as circunstâncias, em adversas, em tudo aquilo que aconteceu nas suas vidas, contrário à vontade que eles tinham, ao desejo do seu coração, circunstâncias adversas, eles fossem fiéis, eles permanecessem fiéis ao Senhor. Por fim, o autor fala, então, desta situação de prática de vida, de oração, e que os crentes se empenhassem em orar para que ele fosse libertado em breve. Pensamos que, como a maioria pensa, que possivelmente o autor estivesse preso. Neste momento da carta, o autor fala da paz que Deus dá. Ele diz assim: ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo bem para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Então, esse texto nos mostra aqui que o autor está confiante de que Deus, o Deus da paz, o Deus da paz, o Deus que opera a paz,
o Deus que dá a paz, o Deus que pacifica a, a relação dele com o pecador, o Deus que é capaz de reconciliar a si mesmo com o pecador e que tornou a trazer Jesus dentre os mortos, isto é, esse Deus que pacificou as relações com os pecadores por meio do sacrifício de Cristo e que trouxe Jesus Cristo de entre os mortos. Ele que trouxe Jesus, foi o seu poder que ressuscitou Jesus Cristo, dando a ele nova vida. Nós, às vezes, achamos que isso é um passe de mágica, né? Que Deus simplesmente determinou, né, que Jesus voltasse da morte, mas nós sabemos que isso é um processo que envolve um gasto altíssimo de energia, é a energização e a reversão do processo de morte de todas as células do organismo, e isso tem um alto preço, um alto custo, e tem uma alta complexidade. Então, isso é um poder que só Deus tem de ressuscitar mortos. E Deus ressuscitou Jesus Cristo, nosso Senhor. E ele se tornou o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. Ou seja, agora há uma nova aliança que é feita com o sangue de Jesus. Não é mais uma aliança feita com o sangue de cordeiros, animaizinhos, que eram mortos para derramar o seu sangue, mas com o sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Esse sangue derramado é o sangue que é o sangue de Jesus. E esse sangue de Jesus é o sangue do Cordeiro e o faz grande Senhor e grande pastor das ovelhas pelo sangue da eterna aliança. E a aliança que Deus fez em Jesus é eterna, é uma aliança eterna, uma aliança que nunca mais será extinguida, o que é exatamente diferente da aliança mosaica, que serviu por um tempo, mas que depois caducou. O autor está dizendo que esta eterna aliança de Jesus como pastor de ovelhas vai aperfeiçoar em todos o bem, vai aperfeiçoar a todo o bem. Isto é, as pessoas vão aprender a prática do bem, porque esta aliança aperfeiçoa em todo o bem aos crentes, para que eles cumpram a vontade de Deus, operando na vida dos crentes, né? Deus opera aquilo que é agradável e diante dele, diante de Deus. Então, por meio de Jesus Cristo, é operada na nossa vida a vontade de Deus, e nós nos tornamos cumpridores dessa vontade, tornando-nos agradáveis a Deus diante dele por Jesus Cristo. E nós nos tornamos agradáveis porque Jesus Cristo deu a sua vida para nos dar vida, e a ele seja a glória para todos sempre.
E o autor também está dizendo que ele escreveu esta exortação, ele chama essa carta, esse tratado de teologia, ele chama isso de exortação, palavra de exortação. E ele pede aos crentes hebreus que receberam essa carta que os crentes hebreus suportem esta presente palavra de exortação. Que os crentes hebreus não se sintam entristecidos ou magoados, nem se sintam desprezados, nem se sintam diminuídos por esta carta. Esta é uma carta de exortação e esta é uma carta que o autor escreve para que eles suportem esta exortação, porque esta exortação se tornou necessária. Necessária. Por que esta exortação se tornou necessária? Para que os crentes pudessem retornar à sua prática antiga, ao seu projeto de vida inicial, quando eles se converteram ao Senhor Jesus e, entusiasmados com aquela conversão, eles passaram a viver uma vida cristã muito intensa, mas eles foram perdendo esta disposição, esse entusiasmo. E esta palavra de exortação, então, foi dada a eles e foi dada de um modo que o autor considera que foi resumido. Ele não escreveu do modo como ele gostaria. Resumido, 13 capítulos, e ele entende que foi uma palavra resumida, porque ele realmente resumiu a doutrina da salvação aqui nestes 13 capítulos. Então, ele roga aos irmãos que suportem essa exortação. E ele notifica também aos irmãos, quer dizer, traz a notícia aos irmãos que Timóteo, nosso irmão, foi posto em liberdade. Timóteo esteve preso, nós não sabemos exatamente quando, mas esta prisão foi uma prisão temporária e Timóteo foi solto, foi posto em liberdade. E com certeza a igreja estava orando por Timóteo. Por isso ele notifica, ele traz essa notícia. Olha, Timóteo já foi solto, já foi libertado com ele. E vocês devem ter consciência disso, para que vocês agradeçam a Deus pela resposta de Deus às orações de vocês. Vocês oraram pela libertação de Timóteo, e Timóteo foi verdadeiramente libertado. E com ele, se Deus permitir, caso ele venha logo, eu verei vocês. Voltarei para o meio de vocês. Saúdem todos os vossos guias. Aqui, ele está encerrando a carta com um apelo para que os crentes respeitem os seus pastores, para que os crentes possam reconhecer os seus pastores como pastores verdadeiros. E ele fala: saúdem todos os vossos guias, todos os vossos pastores, bem como todos os santos, ou seja, cumprimentem-se uns aos outros, né? Saudando uns aos outros, num relacionamento de amizade, de conforto.
e façam como aqueles que estão na Itália. Eles saúdam vocês. Quando eles souberam da carta que eu estava escrevendo, eles pediram que houvesse uma saudação a vocês da parte deles. Portanto, vocês devem fazer isso. Os da Itália vos saúdam. A graça seja com todos vós. Aqui ele retorna ao grande assunto do Evangelho, a graça de Deus. A graça de Deus que atua na vida dos crentes e faz os crentes se tornarem semelhantes a Jesus cada vez mais, de modo que, quando ele fala, saudai a todos os vossos pastores, bem como a todos os crentes, ele está pensando neste texto, neste tema, né? A graça de Deus seja com todos vós. Esta é a carta aos Hebreus que nós acabamos de estudar. Nós queremos agradecer a Deus essa oportunidade de estudarmos essa carta e reconhecermos que Deus é verdadeiramente o Deus que é bondoso, misericordioso, que responde às nossas orações. E agora, alguns pensamentos para a nossa meditação. Em que grau nossa oração tem influência na realização da vontade de Deus? Em que grau a nossa oração tem influência na realização da vontade de Deus? Será que a nossa oração ajuda? Será que atrapalha? Será que a nossa oração não tem nenhum tipo de influência? Então nós precisamos orar e descobrir isso, né? Muito bem, nós vamos passar para um outro ponto, né? Porque este ponto é de resposta individual, né? Será que a nossa oração tem influência? E se tem influência, será que nós oramos com a intensidade que é necessária? Será que nós oramos como o apóstolo Paulo nos ensinou? Orai sem cessar, que se transformou num mandamento a respeito da oração? Segundo, será que nós temos o prazer, a alegria, o deleite de ter sido trazido de dentre os mortos, de ter sido lavados no sangue de Jesus e de termos a certeza de nossa redenção e de nossa ressurreição, né? Isso é garantido pelo sangue da eterna aliança. E nós podemos ter essa certeza, sim, né, de podermos participar da ressurreição dos mortos. Como é que Deus nos aperfeiçoa em todo bem? Como é que Deus nos aperfeiçoa em todo bem? Deus usa recursos para nos aperfeiçoar em todo bem. E um dos recursos é isso que nós estamos fazendo, o estudo sistemático da palavra de Deus. Esse estudo sistemático da palavra de Deus nos ajuda a aprender dentro de uma perspectiva de um autor, dentro da perspectiva de um livro, né? Nós aprendemos esta
palavra de Deus dentro dessa perspectiva de um livro. É muito interessante quando nós estudamos isso, porque Deus usa todo o livro para nos ensinar. Mas Deus usa também as circunstâncias e nos disciplina pelas provações. O texto nos fala, né, de provações, ele fala da disciplina de Deus, do amor de Deus quando nós estamos na provação, para que haja crescimento espiritual em nós. E, finalizando, ele fala da observação que nós devemos ter para com a palavra dele. Essa carta foi escrita aos Hebreus, mas ela foi deixada na Bíblia porque ela foi escrita também para nós. Qual é a reação que nós temos quando lemos essa carta aos Hebreus e quando a estudamos? Qual é a reação que nós temos neste momento, quando terminamos a leitura da carta aos Hebreus? Nós chegamos ao final, desejamos que todos experimentem a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos, que amanhã possamos cultuar coletivamente ao Senhor, juntamente com os irmãos.